pessoal, começando mais um Talking DI e hoje a gente vai conversar com o Poder Legislativo. Hoje a gente vai conversar com o vereador. Wilson Cidrão está aqui para conversar com a gente sobre algumas pautas referente ao seu mandato como vereador aqui em Chapecó, né? E contar um pouquinho sobre a sua trajetória aqui no Poder Legislativo de Chapecó. Então a gente vai conhecer mais o Cidrão. Bom, a gente agradece a sua presença, é sempre muito importante a gente ter contato, né, com quem faz as leis, né, com quem determina as leis aqui em Chapecó. E, bom, Diário do Iguaçu agradece a sua presença. Boa noite, Heloísa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. A quem nos acompanha também, ao Diário do Iguaçu, por sempre ter as portas abertas para o Poder Legislativo. Isso só fortalece a democracia e é sempre uma honra poder estar aqui prestando contas do nosso mandato, dialogando com a população. Muito obrigada, então. Bom, vamos começar com você se apresentando. Conta pra gente, então, um pouquinho da sua trajetória, né, aqui no Poder Legislativo de Chapecó e contar também sobre você. Legal. Legal. Então, eu me chamo Wilson Cidrão, tenho 25 anos agora, estou no segundo mandato de vereador e foi uma campanha muito agradável, muito leve de ser feita. Nós tivemos um aumento de votos de 164%, então, de fato, é um aumento bem considerável, foi tido como o maior aumento proporcional dessas eleições e justamente por conta desse trabalho que nós desenvolvemos por muito tempo. Só uma pausa, que tá gravado. O pessoal ali tá fazendo uma... O Carlos Bolsonaro tá entrando ali? Ah, ele Ele tá ali. vai participar do programa? Não. Ah, então É só porque eles tinham que passar algumas coisinhas, daí acabou. se precisar entrevistá-lo, Quer sem entrevistar problema. ele aqui? Quer entrevistar o Eu Carlos? dou licença se precisar entrevistar ele. Não é? Perfeito. É só porque a atenção, né? Daí a atenção tava sendo desviada ali, a gente quer um vídeo legal, né? Tranquilo. Mas aí a gente corta então essa Você parte. quer que eu comece de novo a apresentação? Não. Tranquilo. Posso começar, não tem problema nenhum. Podemos passar mais uma vez. Vamos lá, eles estavam passando alguns equipamentos ali, porque você sabe como Vou é. responder a tua pergunta então. Eu me chamo Wilson Cidrão, tenho 25 anos, sou vereador do segundo mandato. E em que pese a nossa formação acadêmica não seja tudo que nos representa como pessoa, porque o que mais importa é nosso caráter e valores, eu penso que é importante. Eu sou advogado, especialista em gestão pública, agora mestrando na área de Estado, Desenvolvimento e Inovação, justamente para poder prestar um melhor trabalho para Chapecó, porque eu defendo como uma das minhas bandeiras essa qualificação do Poder Legislativo como um todo, justamente porque isso é o que fortalece a nossa democracia e essa participação. Então, me elegi a primeira vez com 20 anos, mais do que me elegi, fui eleito, acho que isso é o melhor de se falar. Então, agora, no segundo mandato, uma campanha com muita prestação de contas, que foi bem valorizada. Eu agradeço muito a cada um dos 2.676 votos que nós obtivemos. Então, o maior aumento proporcional de votos foi o nosso. Uma eleição que foi baseada em muita verdade, em muita prestação de contas e, acima de tudo, uma não vinculação a outros políticos. Porque eu acredito que é necessário essa nossa criação de identidade, porque quando nós representamos as pessoas, nós não devemos representar outros políticos, nós devemos representar aquelas pessoas que estão na rua, que estão na comunidade, esperando uma resposta para os problemas. E eu falo muito que essa resposta aos problemas são as chamadas soluções. E a gente só busca essas soluções por meio da inovação. Então hoje a gente tem um trabalho muito forte relacionado a buscar soluções para os problemas de causa animal, que é a pauta que tem meu coração, problemas de valorização, ou melhor, políticas públicas de valorização dos nossos idosos, que tanto fizeram pela nossa cidade, de uma educação que de fato estimule o adolescente, a criança a pensar, ensine a aprender, é o que eu sempre digo, e olhar para toda essa cidade sem ignorar os problemas. É o que eu digo, não é porque eu fui candidato à reeleição que eu ignoro os problemas da cidade, pelo contrário, eu digo que existem problemas que ainda precisam de solução. Se a cidade não tivesse problemas, não teria razão da gente continuar querendo fazer a diferença. Então, essa defesa desses valores, que é o que eu disse no início, é o que mais importa, né? Então, a defesa da inovação, da renovação, da causa animal, defesa dos valores que eu entendo que são justos, a defesa dos valores cristãos. E quando a gente fala em defesa dos valores cristãos, não é a gente dizer que as pessoas precisam estar vinculadas a uma religião, nada disso. A defesa dos valores cristãos são os valores de liberdade, os valores de solidariedade, os valores de bem fazer pelo próximo. E é isso que eu acredito. Vidas humanas, vidas animais, que são tão importantes na nossa vida. Perfeito.
Perfeito! Bom, adorei essa primeira apresentação, assim foi show. Bom, falando um pouquinho então sobre esse seu mandato. Gostaria que você fizesse uma avaliação desse seu mandato aqui de 2025, né? A primeira parte de 2025. Avalie então pra gente. Que legal. Então, do mandato de 2020 a 24, 21 a 24, já falei que eu sou muito feliz por ter sido avaliado pela população e reconduzido a um cargo que me realiza muito enquanto pessoa, em poder buscar, como eu falei, a capacitação para oferecer o melhor para minha cidade. Mas 2025 a gente também começou com tudo. Mas principalmente a maturidade que, não enquanto pessoa, mas também, obviamente, mas enquanto parlamentar, que a gente adquire durante esse tempo é muito importante. Então nós aprendemos que muito mais do que números, muito mais do que criar leis, nós precisamos muitas vezes revogar algumas leis, fazer com que as leis que já existem sejam cumpridas, buscar diálogos para resolver os problemas da população, como eu disse anteriormente. Muitas vezes a gente pensa em criar um programa para valorização de determinada pauta, mas se a gente não tiver um diálogo construtivo, crítico, mas construtivo com o Poder Executivo, a gente não alcança esses resultados. Então, não é o meu perfil, sempre digo isso, não é o meu perfil reclamar sem propor uma solução. Não seria minha obrigação, que enquanto parlamentar a gente tem a obrigação de fiscalizar, né, de ser a voz das pessoas. Mas justamente por isso que eu busco tanta capacitação, para que quando nós indicamos um problema, nós possamos propor uma solução. Então esse é um formato de trabalhar. Por isso que eu acredito que esse nosso segundo mandato, desde o final do primeiro, mas esse segundo mandato tem sido carregado dessa forma, sabe? Então, propor soluções efetivas, indicar problemas da nossa cidade com muito respeito sempre, embora esteja na base do governo do prefeito João Rodrigues, com muita autonomia para poder indicar aquilo, e se não for assim eu não aceito, com muita autonomia para poder indicar aquilo que precisa melhorar. E já tivemos muitas conquistas, nós estávamos falando antes, né, Heloísa, da alteração da legislação contra os fogos com barulho aqui no nosso município. Nós alcançamos uma legislação que proíbe a venda, efetivamente, que é algo que em anos anteriores não se conseguia. E é só proibindo a venda desses fogos barulhentos que a gente vai, de fato, reduzir. Pensar em acabar com os fogos com barulho na cidade é um pouco de hipocrisia, porque nós temos o Código Penal que é antes da Constituição e, infelizmente, as pessoas ainda não pararam de matar e roubar umas das outras. Mas eu acredito que a construção das leis e o fomento dessa conscientização em relação a que o meu direito termina quando começa o do próximo é o caminho para que a gente consiga alcançar melhores resultados e principalmente uma efetividade da legislação e trazer a harmonia. Eu digo que nós precisamos sempre defender as nossas pautas individuais, principalmente enquanto parlamentares, porque quem representa o poder majoritário, então, para quem se submete à eleição majoritária, que é o prefeito, governador, senador e presidente, tem que trabalhar num geral, por todos, assim mesmo, né? Enquanto que os deputados e os vereadores, eles conseguem trabalhar mais relacionado, pelo próprio sistema eleitoral, aquelas pautas mais importantes. Como eu falei, as minhas pautas são causa animal, inovação, renovação, qualificação, combate à corrupção. Então, a gente consegue trabalhar mais voltado a esse caminho. E quando nós falamos sobre isso, por exemplo, a oportunidade que eu sou muito grato ao Diário do Iguaçu, a você por me receber aqui, é uma oportunidade de a gente estar fomentando essas causas, essas pautas. E dizer, por exemplo, causa animal. Por que eu defendo tanto a causa animal? Causa animal é saúde única. Saúde única é um conceito que diz que é indissociável a saúde dos animais, do meio ambiente e das pessoas. Quando a gente defende a causa animal, eu particularmente também defendo, porque sou apaixonado pelos animais. Mas para quem não é, precisa entender que quando a gente investe recurso para fazer uma política pública de castração, nós estamos investindo recursos porque eu, que não gosto de ver o animal sofrendo, não quero ver ele na rua. Mas para a pessoa que não gosta do animal, também não quer ver ele na rua. Também quer a promoção da saúde. E é inadmissível a gente pensar em exterminar animais. Então, qual que é o caminho? Qual é a solução? A gente fazer o manejo por meio desse controle populacional dos animais por meio da castração. Então, é isso, as oportunidades. Digo que o nosso mandato tem sido muito positivo por conta dessas oportunidades de fomentar essas pautas que nos trazem até aqui. Porque o vereador tem um papel de articulador da sociedade. O papel do vereador não é só votar sim, não. O vereador tem que ser articulador, ele tem que construir, ele tem que questionar, ele tem que consensuar depois, se for o caso, se o pronunciamento dele eventualmente retumba de forma inadequada, reverter isso para que o nosso município viva cada vez melhor, com pacificação, com organização. Olha que semana linda que nós estamos vivendo,
nessa semana de EFAP, a população feliz, alegre. Claro que nós temos aí um certo entretenimento, mas também a oportunidade de estar próximo dos veículos de comunicação, de estar próximo das pessoas. Então, eu acredito que esse é o caminho. Bom, você falou um pouquinho sobre representar as vozes da população aqui do município. Conta pra gente como é que alguém que, por exemplo, está escutando a gente, como é que uma pessoa pode te acessar para propor alguma legislação, para propor alguma pauta para você? Olha que legal. Nós procuramos, então, por exemplo, esse material informativo que eu trouxe para você, tem os QR Codes já na capa que as pessoas podem ter acesso, né? Todo cidadão chapecoense, nós, não apenas quem votou na gente, mas todo cidadão chapecoense que queira participar de uma pauta, que possa acessar, então, as nossas redes sociais, meu Instagram, Will Cidrão, que tem o link do meu site também, e no meu site tem todas as outras redes sociais, YouTube, para que as pessoas possam ficar mais a par daquilo que acontece na Câmara. Eventualmente, não tenho tempo de assistir toda a sessão, posso assistir os pronunciamentos do vereador que eu votei, né? Espero que seja eu, quem está nos acompanhando, mas que possa de fato assistir, acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram, e por meio de todos esses canais, eu, junto com a ajuda da minha equipe, buscamos responder 100% das demandas, nem que seja com um não, melhor um não do que um nada, sempre digo. Então, a forma da gente receber essas pessoas pela rede social, no nosso gabinete para um café. Nós estamos aqui no Parque EFAP, então na Feira EFAP, o stand no Pavilhão 3, o stand do Poder Legislativo que está de portas abertas para receber a cada um que está nos acompanhando. Então estão convidados para tomar um café conosco e discutir os problemas da cidade. Isso é muito importante. Bom, fica aí então um convite para o pessoal que está nos escutando, né? É sempre importante ter esse contato com quem cuida, né, do nosso município, que são os vereadores. Bom, eu acho que pra gente ir encaminhando pro fim, vamos falar um pouquinho sobre a causa animal. Vamos lá. Eu e você somos interessados na causa animal, mas a gente gostaria de saber no termo legislação. Ou, enfim, outras medidas, outras pautas. Eu sei bastante que você tem muito contato com o NAPA, né? Teve aí a inauguração da nova sede. Sim. Então conta pra gente como é que tá sendo esse processo da causa animal aqui no município. Se o público está aceitando, se não está aceitando. Que legal. Conta pra gente. Justamente, é isso que eu digo. Muitas das vezes a gente se depara com aquela situação de que quem é apaixonado como eu quer muito mais e quem não é apaixonado não queria que acontecesse. Então, a gente tem esse trabalho de conversar com as pessoas, de explicar, de demonstrar a importância, mas também que nem tudo aquilo que nós gostaríamos é possível, porque infelizmente nós temos outras pessoas também do próprio meio político para convencer e tudo mais. Mas se nós fizermos uma linha do tempo e pensarmos que até 2020 havia um convênio com uma entidade que fez um trabalho excepcional, inclusive, em primeira mão, vou comentar com vocês, nós temos uma medalha que será entregue nos próximos dias na Câmara para pessoas que tiveram destaque na área da saúde. E justamente a minha proposta foi homenagear uma pessoa, uma bióloga, que teve um papel importante e ainda tem no manejo dos animais das ruas, porque nós entendemos que isso é saúde humana também. Então ela será a nossa homenageada, a Josiane Botim, que por muito tempo coordenou a parte da busca ativa dos animais que eram castrados, e a prefeitura manteve um convênio por 10 anos, repassando um recurso, e que essa entidade fazia um milagre para castrar centenas de animais por ano. Mas esse convênio, em que pese a entidade castrasse muito mais, o convênio era para castrar apenas 450 animais por ano. E desde que nós assumimos, em 2021, até agora, já foram castrados aproximadamente 5 mil animais, salvo engano, e nós estamos avançando aí para castrar aproximadamente 3.500 animais por ano no nosso município. Então, é o maior orçamento da história da causa animal. Nós estamos batendo os 2 milhões de reais investido no manejo populacional, então no controle populacional, por entender que essa é a forma adequada. Nós participamos muito da reestruturação do NAPA, da estruturação, mas principalmente da reestruturação, nesse formato que faz com que nós consigamos atender diversos eixos. Então, o combate aos maus tratos, que é muito importante, esse atendimento veterinário, a adequação dos lugares onde vivem esses animais, com fornecimento de casinhas, de orientação, e a castração também dos animais de famílias vulneráveis e de animais das ruas que são igualmente vulneráveis. Então, a gente avança muito nisso, avança no combate aos maus tratos, avança na questão da causa animal. A gente trabalhamos junto com a deputada Carolina Toni, conquistamos um veículo novo para esses atendimentos do NAPA. Nós conquistamos aí uma atualização que é constante na legislação para melhorar,
que eu poderia aqui entrar de forma pormenorizada, mas seria um programa só para isso, pra gente falar e podemos fazer em outra oportunidade. Com certeza. E muitas das vezes eu ouço assim, o problema é a falta de leis. Eu digo que na verdade não. O problema é a aplicabilidade das leis. É a aplicabilidade da lei municipal para que a gente consiga chegar ao final do processo e efetivamente multe aquele covarde que maltrata um animal, que não cuida do animal. É a dificuldade da lei penal em conseguir chegar até uma punição verdadeira. Nós temos um caso gravíssimo que para mim é um absurdo, assim, Agora eu me lembrei que esses dias eu acessei o endereço dessa casa pelo Google Street View e eu vi a cachorrinha que porque ano passado eu fui chamado para ir até lá. Essa cadelinha tava embaixo do portão com as patinhas, com os olhos já podres, assim, com larvas saindo dos dentes dela. E eu tive que levar essa cadelinha, infelizmente ela não respondia mais. A veterinária optou por fazer eutanásia naquela oportunidade, porque não tinha como realmente salvar. Eram muitas, assim, eram larvas saindo dos olhos, dos dentes. E eu olhei recentemente a casa no Google Street View e lá eu via anos atrás aquela cadelinha lá, mas que estava bem. Então, a que ponto chega uma família que deixa de cuidar de um animal, que permite que o seu próprio animal apodreça na frente de casa? E no dia que eu fui acionado para ir lá buscar esse animal, para ir resgatar esse animal, eles estavam em casa e se negaram a levar esse animal para atendimento. E depois de um ano, eu fui convidado, exatamente um ano do fato, eu fui convidado para prestar meu depoimento, concluiu-se o inquérito e logo no início do inquérito teve um acordo de transação penal e a pessoa pagou R$800 e não vai responder por mais crime nenhum. Uma pessoa que deixou com carro na garagem, com moto na garagem, um animal que viveu mais de 10 anos com aquela família, porque é o que a pessoa falou no depoimento, deixou o animal apodrecendo na frente de casa, que precisou vir uma pessoa de fora, passada da meia-noite, para resgatar um animal, sair por tão pouco, né? Então, nós precisamos pensar em enrijecer a nossa lei penal, talvez mais do que a nossa lei municipal, escolher bem nossos representantes federais, estaduais, que ano que vem nós vamos escolher, que também vai ser um passo muito importante, assim. Então, eu digo pra ti, lei existe. A dificuldade é que ela seja cumprida na íntegra, sabe? Que ela seja realmente, verdadeiramente cumprida. Bom, um caso bastante sensível, né, que o vereador acabou de nos contar. Bom, a gente então fica um alerta, né, para o pessoal que tem problemas com assuntos sensíveis, né? Se esse for a sua sensibilidade, é recomendado então que não assista, né, ou que pule essa parte. Bom, acho que pra gente ir finalizando, você poderia então convidar o pessoal para acessar a Câmara de Vereadores, o estande da Câmara de Vereadores aqui na IFAP 2025. Com certeza. Quero convidar todos que nos acompanham para que visitem tanto o prédio do Poder Legislativo Municipal durante o restante do ano, mas que durante esses dias de FAP possam nos prestigiar e serem atendidos no estande da Câmara Municipal, que fica no pavilhão 3, de frente para o portão 4, no alto do parque. Então esperamos por todos. Gostaríamos de receber o máximo de pessoas possível, porque é assim que a gente se aproxima da população e pode dialogar sobre os problemas da nossa cidade, soluções, propostas e a prestação de contas do mandato de cada vereador. É isso. Bom, o Diário do Iguaçu agradece a sua presença, eu agradeço a sua presença. E a gente, então, fica o convite, né, pra você venha mais vezes, converse com a gente. A gente adora receber você aqui no Diário do Iguaçu. Obrigado, Heloísa, a toda a equipe do Diário do Iguaçu, que sempre é muito prestativa com a gente, e que nós possamos manter essa parceria que só fortalece a democracia e a transparência com o cidadão chapecoense. Bom, pessoal, ficamos aqui com mais um Talking Day. Para mais vídeos como esse, acesse o nosso canal no YouTube, nosso Instagram e nosso site Diário do Iguaçu. Até mais!